Todo mundo odeia o Boruto. E sabe qual é o problema com isso? A culpa não é dele. A culpa é de você. De mim. De todos nós que colocamos uma expectativa impossível nos ombros de uma criança que nunca pediu para nascer filho de um deus. Nietzsche, um dos filósofos mais incompreendidos da história, falou sobre uma coisa chamada vontade de poder. Não é sobre dominar os outros. Não é sobre ser o mais forte. É sobre uma luta muito mais difícil do que qualquer batalha física. É sobre se tornar quem você realmente é, mesmo quando o mundo inteiro espera que você seja outra pessoa. E é exatamente isso que está acontecendo com Boruto Uzumaki. Hoje a gente vai pegar a história de um personagem que muita gente descartou, e mostrar que ele talvez seja um dos estudos filosóficos mais ricos que qualquer anime já colocou na tela. A gente vai falar sobre Nietzsche, sobre a sombra do herói, sobre expectativas impossíveis, e sobre o que realmente significa criar a sua própria identidade quando você nasce dentro da sombra de uma lenda. Vamos começar com o problema real. Quando Boruto chegou, a reação da comunidade foi basicamente essa: porque ele não é o Naruto. Ele reclama. Ele tem privilégio. Ele não sofreu como o pai sofreu. Ele cresceu com uma família, com comida, com reconhecimento. Não tem a mesma dor. Não tem a mesma jornada. Como ele pode ser tão chato comparado ao pai? E aí está o primeiro erro filosófico gigante que a maioria das pessoas comete. A gente está comparando duas vidas completamente diferentes e esperando o mesmo resultado emocional. Isso é o mesmo que olhar para um filho de médico e dizer: por que você não é tão corajoso quanto seu pai que passou a vida toda na pobreza antes de chegar onde chegou? A dor do Naruto foi real. Mas a dor do Boruto também é real. Ela só tem outro formato. E aqui é onde Nietzsche entra. Nietzsche dizia que cada ser humano tem uma tarefa única, um caminho único de se tornar quem ele é. Ele chamava isso de tornar-se o que você é. Não tornar-se o que o seu pai foi. Não tornar-se o que a sociedade quer que você seja. Mas descobrir, dentro de você, a versão mais verdadeira de si mesmo, e ter a coragem de viver isso. O problema de Boruto não é que ele é fraco. O problema é que ele nasceu numa prisão invisível. E essa prisão tem o nome do pai dele. Vamos falar sobre um conceito que Carl Jung, outro filósofo e psicólogo muito importante, chamou de sombra. Mas não a sombra no sentido de escuridão. No sentido de projeção. Quando alguém é muito grande, muito brilhante, muito poderoso, ele projeta uma sombra enorme ao redor dele. E todo mundo que está perto dessa pessoa vive dentro dessa sombra. Naruto Uzumaki é essa pessoa. Ele começou do zero. Literalmente do zero. Sem pai, sem mãe, sem amigos, odiado pela aldeia inteira, com um demônio dentro do corpo. E mesmo assim, por força de vontade pura, se tornou o Hokage mais amado da história. Virou um símbolo. Uma lenda viva. Um mito. Aí nasce o filho dele. Pensa comigo. Você é criança. Você vai para a escola. E todo mundo já sabe quem é o seu pai antes de saber quem é você. Os professores te olham diferente. Os colegas te testam diferente. Parte deles te odeia só porque você existe. A outra parte espera que você seja perfeito porque você é filho do perfeito. Você nunca foi apenas Boruto. Você sempre foi o filho do Naruto. Nietzsche tinha um nome para esse tipo de pressão. Ele chamava de ressentimento, ou no alemão original, ressentimente. É quando o ambiente externo te define antes que você tenha a chance de se definir. É quando as expectativas de fora são tão pesadas que elas começam a distorcer quem você acha que é por dentro. E olha o que Boruto faz com isso. Ele não tenta imitar o pai. Ele faz o oposto. Ele se rebela. Ele usa um estilo diferente de lutar. Ele rejeita o caminho do Hokage. Ele tenta, desesperadamente, criar uma identidade que seja sua, que seja separada do nome que carrega. Isso, na filosofia de Nietzsche, é o começo da vontade de poder. Não é sobre não amar o pai. É sobre recusar a ser uma cópia. É sobre dizer: eu sei que você é um deus, mas eu preciso descobrir quem eu sou fora da sua sombra. Nietzsche escreveu sobre o conceito do Übermensch, que muita gente traduz como super-homem, mas que na verdade significa algo mais próximo de aquele que supera a si mesmo. Não supera os outros. Supera as correntes que o mundo colocou nele. Supera os valores que foram impostos. Cria os seus próprios valores a partir da sua própria experiência. Boruto está tentando fazer exatamente isso. Só que ele está fazendo isso com 12, 13, 14 anos, dentro de uma das famílias mais famosas do mundo ninja. Sem privacidade. Com câmeras metafóricas em cima dele o tempo todo. E sabe o que é mais interessante?
Quando ele falha de um jeito que Naruto nunca falhou. Quando ele sofre de um jeito que Naruto nunca sofreu. Porque as situações são diferentes. As perdas são diferentes. E a maior delas, que a gente vai chegar lá, é ver o que acontece com o pai. Mas antes de ir para lá, preciso falar sobre a expectativa impossível de um jeito mais direto. A maioria de nós nunca vai ter o peso que Boruto tem. Mas todo mundo que tem um pai muito bem-sucedido, ou uma mãe muito respeitada, ou um irmão mais velho que abriu todos os caminhos, conhece pelo menos um pedaço disso. Esse sentimento de, eu nunca vou ser suficiente, porque o padrão que está na frente de mim não é humano. É uma lenda. E esse sentimento é tóxico. Não porque a lenda é ruim. Mas porque você está se comparando com a versão editada, narrada, mitificada de outra pessoa. Você está comparando o seu bastidor com o palco de outra pessoa. Nietzsche dizia que os maiores inimigos do crescimento humano são dois, a comparação e a conformidade. A comparação te impede de enxergar o seu próprio caminho. A conformidade te impede de ter coragem de segui-lo. Boruto luta contra os dois ao mesmo tempo. Agora chegamos no ponto que separa Boruto de qualquer outro personagem de anime de forma bem significativa. Em algum momento da história, Boruto não está mais lutando contra inimigos externos. Ele está lutando contra a versão que o mundo quer que ele seja. Tem uma cena, e você que acompanha sabe do que estou falando, onde fica claro que o destino de Boruto não é herdar o legado do pai. É superá-lo de um jeito que ninguém esperava. Não sendo mais forte. Não sendo mais amado. Mas sendo completamente diferente. E aí a gente chega na parte mais nietzschiana de toda a história. Nietzsche falava sobre o eterno retorno. A ideia é simples mas pesada, e se você tivesse que viver a sua vida inteira de novo, exatamente igual, infinitamente? Você conseguiria aceitar tudo o que aconteceu com você, cada dor, cada perda, cada humilhação, e ainda assim dizer, sim, eu escolheria isso de novo? Boruto perde coisas que a maioria dos personagens de anime nunca perde. Ele não é o filho que salva o pai. Em certos pontos da história, ele tem que aprender a viver num mundo onde o símbolo que ele amou e odiou ao mesmo tempo não está mais lá da forma que estava. E ele precisa decidir, isso vai me destruir, ou isso vai me definir. Essa é a vontade de poder no seu estado mais puro. Não é o poder de vencer uma batalha. É o poder de olhar para sua própria dor, para sua própria perda, para sua própria história, e dizer, eu escolho o que isso significa para mim. Não o mundo. Não o legado do meu pai. Eu. E olha a ironia perfeita disso tudo. Naruto precisou do amor do mundo para se tornar quem ele era. A jornada dele era sobre pertencer, sobre ser aceito, sobre finalmente ser visto. O coração da história do Naruto é, eu só quero ser reconhecido. A jornada de Boruto é o oposto. É sobre aprender a existir sem precisar de validação externa. É sobre encontrar valor dentro de si mesmo quando o mundo diz que você é só uma sombra de outra pessoa. De certa forma, Boruto está fazendo o que Naruto nunca precisou fazer, aprender a ser ele mesmo num vácuo. Aprender a criar identidade sem o combustível do reconhecimento. Isso é muito mais difícil. E muito menos fotogênico. É por isso que muita gente não entende. Então o que Boruto Uzumaki tem a nos ensinar? Primeiro, a dor que você não vê não é menos real. O sofrimento de Boruto não é o sofrimento do Naruto. Mas isso não significa que não existe. Comparar dores é um erro filosófico e humano ao mesmo tempo. Segundo, nascer dentro da sombra de alguém não te define. Te desafia. A pergunta não é como eu me torno igual a essa pessoa. A pergunta é como eu me torno eu mesmo apesar dessa sombra. Terceiro, a vontade de poder de Nietzsche não é sobre fama, não é sobre força, não é sobre ganhar. É sobre ter coragem de criar os seus próprios valores e viver de acordo com eles, mesmo que o mundo inteiro espere outra coisa de você. E quarto, o mais importante, toda geração precisa encontrar o seu próprio caminho. Não o caminho dos pais. Não o caminho dos heróis do passado. O próprio caminho. E isso sempre vai ser mais solitário, mais confuso, e menos aplaudido do que repetir o que já foi feito antes. Boruto não é o Naruto. E é exatamente por isso que a história dele importa. Se isso fez sentido para você, o próximo vídeo vai te quebrar do mesmo jeito, vai lá assistir.